turma. Hoje nós vamos iniciar a aula de física, o tema 1 do livro 2, né? E ele vai falar sobre tecnologias para o bem-estar. Nós vamos falar um pouquinho hoje de ondas eletromagnéticas e a importância dela para a manutenção da vida na Terra e também alguns malefícios desse tipo de onda, tá? Ondas eletromagnéticas, antes que vocês perguntem, são ondas que se propagam no vácuo. Então, elas não precisam de um meio material para se propagar, o que é diferente de uma onda mecânica, como, por exemplo, o som. Ele precisa de um meio material, ele precisa que haja matéria em volta para ele poder se propagar. Então, um exemplo de onda eletromagnética, né, que ele é importantíssimo para a manutenção da vida na Terra, são as ondas emitidas pelo Sol, as ondas ultravioletas, né, também conhecido como raios ultravioletas. Então, todos os dias nós temos acesso a esse tipo de radiação eletromagnética, o que é bom para a gente em um certo momento, porque ele ajuda na síntese de vitamina D. Então, nós não encontramos a vitamina D em alimentos, a única fonte realmente é através da radiação eletromagnética do Sol, então é recomendado que a gente tome um pouco de sol durante o dia. Só que assim, essas ondas, elas liberam raios gamas, né? Elas são radioativas. Então, ela em grande quantidade e a gente se expondo com muita frequência pode causar um câncer de pele, né? Um problema de saúde. Ah, Pro, não entendi. Eu tenho que me expor para ter acesso à vitamina D, mas eu também não posso me expor, senão eu vou ficar com câncer. O que eu faço? Então, devido a isso, né, os médicos, os dermatologistas, os especialistas aí, os oncologistas, eles estipularam horários para que a gente tome sol para ter acesso a essa vitamina D e que a gente possa também se prevenir contra o câncer de pele. Então, normalmente, né, o horário aconselhável para se expor ao sol é até as 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde, que é quando o sol ainda está frio. Entre esses horários, né, de 10 e 4 horas da tarde, utilizar o protetor solar, que vai agir como um filtro e vai proteger a nossa pele dessa radiação. Só que, claro, que nós moramos numa cidade litorânea, então aqui, né, a gente tem sol o tempo todo. Às vezes, 9 horas da manhã, o sol já está muito forte. Então, sempre que tiver uma intensidade grande de luz solar, você já pode utilizar o protetor solar. Então, além disso, né, essas ondas eletromagnéticas, como eu falei para vocês, elas interagem com a matéria. Nosso corpo ele é matéria, a gente tem que lembrar sempre disso. Então, essas ondas, elas têm uma grande quantidade de energia e elas acabam transferindo essa energia para átomos e também para moléculas. Ela é tão importante que ela interfere até no nosso processo de visão. Toda a luz visível, ela vem de ondas eletromagnéticas. Ela pode ser absorvida por moléculas de clorofila, tá bom, gente? Como tem aqui no livro de vocês, né? Que ela pode ser absorvida pela clorofila, energizando elétrons, que depois transferirão essa energia para moléculas orgânicas no processo de fotossíntese. Os raios ultravioletas, como eu já falei, eles são absorvidos pelos elétrons de uma substância presente na exosfera, no esqueleto de escorpiões. Com energia extra, os elétrons emitem luz visível. Toda onda ela vai ter alguns fatores, como por exemplo, emissão, absorção, reflexão e refração. Mas elas vão variar de frequência e de comprimento. Então, uma onda ela nunca se torna igual à outra, tá? Aqui no livro de vocês tem um exemplo do escorpião, que a onda que está absorvendo nele não é a mesma que ele vai refletir. O comprimento vai ser diferente, certo? E aí, o que acontece? Como a onda ela tem essas características, né, variáveis de emissão, absorção, reflexão e refração, elas são utilizadas em várias tecnologias. E na aula de hoje, nós vamos ver duas dessas, que é a radiação ultravioleta e a radioterapia. Na radiação ultravioleta, eu falei para vocês que as ondas do Sol, né, elas têm uma grande quantidade de energia.
Essa energia é tão grande e tão rápida que ela é capaz de destruir o DNA das nossas células. Ela é capaz de causar uma mutação dentro dessas células, dentro desse DNA, causar um erro nele, que ele começa a se reproduzir de forma errada, né? Porque o código vai estar errado, então automaticamente ele faz uma reprodução errada, que vai trazer um tecido diferenciado, e esse tecido pode evoluir para um tumor, né? Para tumores, e aí causar câncer, né? É uma forma maléfica da radiação ultravioleta. Agora, ele também pode ser utilizado na radioterapia. Então, olha só, é meio controverso, mas assim, a mesma radiação que ela lhe prejudica, como aqui no caso vem falando, né, que ele pode alterar o nosso DNA por conta dessa frequência, por conta dessa quantidade de energia. Então, por isso que a gente tem que andar sempre protegido, com protetor solar. Esses erros todos, né, que eu falei aqui para vocês, ele simplesmente pode curar um câncer através do tratamento de radioterapia. A radioterapia ela também é uma radiação ionizante, com vários elétrons ali correndo. Como exemplo, a gente pode citar os raios gama, e ele tem um alto poder destrutivo. Então, ele funciona o seguinte: você tem uma placa metálica, esses raios gama eles são disparados na região onde tem um tumor. Como o tumor ele é uma célula errada, né, que eu falei para vocês, com DNA errado, ele acaba se multiplicando mais rápido do que as células normais do nosso corpo. Então, essa radiação, essa radioterapia, ela só pode ser aplicada na área do tumor, porque se ela for aplicada em uma região saudável, ela também vai prejudicar as células saudáveis, tá? Então, geralmente, ela é aplicada somente na região onde está o tumor, e como essa quantidade de energia ela é disparada de forma bem rápida e repetidas vezes, tanto que tem sessões de radioterapia para pessoas que estão com câncer, esse tumor ele vai sendo destruído com o tempo. Essas células elas vão sendo destruídas até que elas perdem a capacidade de se reproduzir por conta da quantidade desses raios gama que elas receberam. E aí, né, possa ser que cure. Além disso, algumas pessoas vão precisar, além do tratamento de radioterapia, o tratamento de quimioterapia. No tratamento de quimioterapia, né, é uma substância química que é injetada no corpo da pessoa, só que com substâncias semelhantes a esses raios gama, também com alto poder destrutivo. Além disso, em alguns casos, podem vir também a remoção do tumor por meio de cirurgias, né? Como eu falei para vocês, já em outras aulas, né, até em presencial, quando a gente fala de corpo humano, cada caso é um caso. Então, a gente não pode dizer que todas as pessoas com câncer vão fazer radioterapia, todas vão fazer quimioterapia, todas vão fazer os dois, ou todo mundo vai fazer cirurgia, porque nós não somos médicos. Então, o médico, quando ele analisa o caso, ele vai ver qual o melhor tratamento para a pessoa e aí ele vai aplicar a melhor forma, né? O poder de decisão dele, vai ver o que é melhor para o paciente. Mas o que é importante saber da aula de hoje? O que é uma onda ultravioleta, o que é uma onda eletromagnética e como essas ondas podem nos ajudar, né? Como a ciência pode utilizar essas ondas na criação de novas tecnologias. Aí eu trouxe para vocês um lado ruim, né? Uma desvantagem, que ela cria a própria doença quando você não se cuida, quando você se expõe demais ao sol. E, além disso, eu trago uma vantagem dessa mesma ondas eletromagnéticas, né? Tá trazendo para vocês a questão dos raios gama no tratamento de câncer com a radioterapia. Então, é isso que vocês vão dar uma analisada hoje, tá? De rotina, nós temos o nosso formulário no Google Forms, tem um vídeo do YouTube explicando um pouquinho mais sobre essas ondas, que são bem legais. Tem um texto também para leitura.
Depois de vocês fazerem um formulário, no anexo da sua atividade, tem 2 anexos aí. Um anexo é um questionário sobre o que eu sei e o que eu não sei sobre ondas eletromagnéticas. Só tem assim, se não e não sei. É bem rápido. Vocês podem colocar o número no caderno, colocar não, sim ou não sei. Agora, por favor, sejam sinceros e respondam o questionário com qualidade, tá bom? Depois, tem uma atividade, que é a atividade pós-aula, que é a atividade do momento 5, que tem uma onda do mar e está pedindo para vocês fazerem um pequeno texto. Pode ser no máximo 3 parágrafos, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão, 3 parágrafos, dizendo qual é a diferença daquela onda para as ondas que nós estudamos, tá bom? Fazendo uma analogia. Então, galera, nossa aula de hoje é essa. Bom recesso para vocês. Daqui a 15 dias nos vemos de novo.